Light é um adolescente alegre que sempre sonhou em se tornar um aventureiro de sucesso para poder dar à sua família uma vida de luxo. Para alcançar esse objetivo, ele deixa sua pequena vila e segue para a cidade a fim de se registrar como aventureiro. No entanto, as coisas não são fáceis para ele. Nesse mundo, a deusa criou 9 raças, e os humanos são considerados os mais baixos entre elas. Como resultado, eles sempre acabam sendo alvo de preconceito e racismo, algo que Light experimenta assim que coloca os pés na cidade. Um aventureiro homem-besta o trata de forma rude, mandando-o sair do caminho, e Light só consegue se desculpar, mesmo não tendo realmente atrapalhado ninguém. Ainda assim, ele segue até a guilda, onde se registra como aventureiro. A recepcionista lhe explica que todos os novatos começam no rank F. Ela pergunta se ele possui algum dom que possa ajudar ele em sua avaliação, e Light responde com entusiasmo, dizendo que sua habilidade se chama Gacha Ilimitado, permitindo que ele invoque itens. Para demonstrar, ele invoca seu dispositivo e o ativa, revelando uma carta de garfo que, ao ser liberada, materializa um garfo sobre a mesa. Contudo, o objeto aparece todo torto, deixando Light em pânico. Ele tenta novamente várias vezes, mas consegue apenas uma maçã podre e um pão embolorado, o que leva a recepcionista a concluir que ele não merece nada além do rank mais baixo. Mesmo assim, Light aceita com alegria e pergunta se já pode assumir algum trabalho. A recepcionista o direciona para o quadro de tarefas fáceis, mas ao notar a hesitação do rapaz, percebe que ele também é analfabeto, algo comum entre humanos. Ela explica que ele pode fazer trabalhos básicos, como carregar pedras ou juntar lenha, embora o pagamento seja muito menor que o de outras missões. Light aceita, e depois de um dia exaustivo, consegue dinheiro suficiente para alugar um quarto. Ainda precisa depender de sua habilidade de gacha para se alimentar, mas acredita que conseguirá se virar. No entanto, um grupo de homens besta arma uma armadilha e o faz esbarrar neles de propósito. O líder começa a gritar, acusando-o de sujar suas roupas. E antes de roubar sua bolsa, Light implora para que devolvam o dinheiro, pois não teria onde dormir. O lobo apenas o golpeia com violência, dizendo que ele deveria pagar pela lavanderia. Jogando-o na lama, os homens besta vão embora, enquanto os passantes zombam, mandando-o dormir nos cortiços imundos junto dos demais humanos. Desesperado, Light sente a esperança se esvair, até que alguém lhe estende a mão. Instintivamente, ele segura a mão delicada de uma bela elfa, mas logo percebe que a própria estava coberta de lama e se afasta, pedindo desculpas por sujar ela. A elfa, no entanto, lhe diz que não se importa e garante que não o machucará. Anos de discriminação impedem Light de acreditar em suas palavras, mas a elfa, para provar sua sinceridade, se ajoelha e o abraça diante de todos. O rapaz fica sem reação, e embora as pessoas ao redor zombem dela por se rebaixar a ajudar um humano, ela o ajuda a se levantar atrás dela. Surge um grupo formado por diferentes raças. Eles se apresentam como a Concordância das Tribos, um grupo formado com representantes de cada uma das espécies criadas pela deusa, faltando apenas um humano. O Homem Besta Garou se apresenta primeiro, seguido pela Elfa Sasha, que apresenta os demais. Drago, o Dragonuto, Diablo, o Demônio, Abero, o Oni, uma Elfa Negra, o Anão Nano, e Santor, o Centauro. Eles explicam que buscavam justamente um humano para completar o time. Sion acrescenta que o propósito do grupo é lutar contra o racismo e construir um mundo onde todos sejam tratados de forma igualitária. Light mal consegue acreditar em tamanha bondade, mas vê nessa chance algo maravilhoso e decide se juntar a eles. Logo começam a realizar aventuras, mas Light se torna o elo mais fraco da equipe, precisando ser constantemente resgatado de monstros por Drago e Sasha, que pedem para ele ser mais cuidadoso, já que um único golpe poderia matar ele. Ele pede desculpas e Sasha chega a examinar ele para verificar se está ferido, recomendando que fique sempre atrás deles. Os demais companheiros brincam, dizendo que Sasha tem uma obsessão por Light e se preocupa demais com ele. A elfa fica corada, afirmando que o vê apenas como um colega de equipe. Light, no entanto, sente-se inútil, já que só consegue carregar a bagagem. Para animar ele, Drago comenta que ele prepara um chá delicioso e que isso já é o suficiente para ter ele por perto. Light fica feliz com o elogio e segue animado o grupo até mais fundo no calabouço. Em certo ponto, eles chegam a uma sala ampla com apenas uma entrada e saída, e decidem que esse é o local ideal para colocar em prática seu plano. Sem saber do que se trata, Light começa a preparar chá para todos, quando Drago se aproxima e diz que ele está sendo expulso do grupo. Atônito, Light não entende e pergunta o que fez para ser expulso. Garou, o homem besta, explica que é porque ele não faz nada de útil. Os demais começam a insultar ele, chamando-o de inútil e estúpido, inclusive Sasha, que passa a tratar ele com repulsa. Um a um, eles o humilham, não apenas como pessoa,
mas também como representante da raça humana, deixando Light completamente devastado diante da traição. Light inicialmente pensa que tudo não passa de uma espécie de brincadeira de mau gosto, mas logo é informado de que ninguém teria tempo livre para gastar pregando peças em um lixo inútil como ele. Confuso, ele pergunta por que agiram de forma tão gentil até aquele momento, e eles respondem friamente que tudo não passou de encenação. Drago explica que os superiores haviam notado seu dom gacha ilimitado e cogitaram a possibilidade de que ele fosse um maestro. Por isso, ordenaram que a concordância das tribos o vigiasse de perto. Contudo, quando perceberam que sua habilidade não tinha valor e que ele não poderia ser um maestro, deram um sinal para descartar ele. A mais aliviada com a situação é Sasha, que admite sentir repulsa só de pensar que se Light fosse mesmo um maestro, ela teria de se casar com ele. O rapaz nem ao menos compreende o que significa a palavra maestro, mas Dragon encerra a conversa dizendo que já revelaram mais do que deveriam e que precisam matar ele antes que outros aventureiros apareçam. Nesse instante, Garou libera garras metálicas como as de um predador e fere o rosto de Light com brutalidade. A ficha finalmente cai e Light percebe que está em sérios apuros, sem qualquer possibilidade de escapar daquela armadilha. No desespero, corre o mais rápido que consegue, enquanto os traidores racistas riem e declaram que não vão deixar ele fugir. Sasha dispara uma flecha que atravessa sua perna, fazendo-o cair e gritar de dor. Os elfos debocham, dizendo que os gritos de um humano são como música para seus ouvidos. Garou decide prolongar o sofrimento, mas Drago o interrompe, lembrando que precisam encenar aquilo como se fosse um ataque de monstros. Mesmo assim, Garou se prepara para finalizar ele, e Light rasteja pelo chão, agarrando-se desesperadamente à vida. Nesse instante, o solo começa a brilhar sob ele, revelando um círculo de teletransporte. Drago percebe e ordena que o finalizem imediatamente, mas antes que Garou alcance Light, a magia é ativada e o transporta para outro lugar. Apesar da fuga providencial, a situação de Light não melhora muito. O teletransporte aleatório o joga em uma área desconhecida do calabouço, e ele sabe que, caso encontre um monstro, será seu fim. Enquanto rasteja, recorda-se da família e se pergunta o que fez para merecer tal traição. Pensa em como todos haviam sido gentis antes de apunhalar ele pelas costas, e finalmente entende que aquele comportamento não passava de fachada. Tomado por uma fúria crescente, transforma sua raiva em combustível para sobreviver, jurando que se vingará e despedaçará cada um deles com as próprias mãos. Mas, antes que pudesse continuar a amaldiçoar eles, houve um rosnado baixo vindo atrás de si. Ao se virar, vê uma criatura de nível 1000 o encarando, um monstro que parecia saído de um conto de fadas aterrorizante. O pavor o domina quando percebe que o teletransporte o levou ao andar mais profundo da masmorra, onde suas chances de sobrevivência eram ainda menores do que ao lado de seus falsos companheiros. Sem saída, pensa em como poderia lutar contra uma criatura tão poderosa, e seu raciocínio o leva à única esperança, seu dom de gasto limitado. Ele começa a acionar o dispositivo repetidamente e de repente sua habilidade comum se transforma em algo além de sua imaginação. Um gigantesco círculo mágico surge sob seus pés e o dispositivo passa por uma transformação. Light não entende nada, mas no exato instante em que o monstro avança sobre ele, a rolagem do gacha se completa. Dela surge uma serva de nível 9099, uma criada que em um único movimento aniquila a criatura. Tudo termina antes mesmo de Light conseguir piscar. Em seguida, a criada aproxima-se dele, ajoelha-se e imediatamente cura seus ferimentos, afirmando não suportar ver sua pele suave manchada por feridas, por isso tomou a liberdade de restaurar ele. Light mal consegue acreditar que está totalmente recuperado. Logo depois, a criada pergunta seu nome, e ele responde ser Light. Para sua surpresa, ela fica radiante com a resposta e, seguindo o código de honra das criadas, jura servir ele até a morte. Light fica desconcertado, dizendo que tudo bem, mas pede que ao menos ela diga seu próprio nome primeiro. A jovem se apresenta como Mei, a criada sempre buscadora, explicando que foi invocada de uma carta super ultra rara em seu gacha ilimitado. Light, incrédulo, se recusa a acreditar que alguém de nível tão absurdo possa ter saído de sua habilidade, mas Mei pede permissão para usar sua habilidade de avaliação no dom dele a fim de revelar os detalhes ocultos. Ele aceita de imediato, e Mei descobre que os poderes de Light estão selados sob uma poderosa camada de ocultação, impossível de ser identificada por alguém de nível inferior ao dela. Ela revela que seu gacha é muito mais poderoso do que imagina, e que os resultados das cartas dependem da densidade de mana do local onde é ativado. Mei então explica que existe uma classe de raridade ainda além da sua própria, algo que ninguém jamais sonharia. Segundo ela, a superfície tem densidade de mana extremamente baixa, mas nas profundezas do calabouço, o ar é saturado de energia mágica, permitindo que Light invoque seres como ela. Por isso, elogia sua coragem de adentrar sozinho um local tão perigoso e liberar, sem saber, o verdadeiro potencial de sua habilidade oculta.
E ele diz a ela que é um perdedor que não conseguiria sequer se aproximar da masmorra sozinho. Começa a chorar ao contar como seu grupo traiu dentro do calabouço. Reclama, dizendo que eles prometeram criar um mundo livre de discriminação apenas para enganar ele. E então jura que vai se vingar deles. May de repente o abraça, afirmando que não consegue compreender totalmente o que ele passou, mas que fará qualquer coisa que ele quiser e que destruir aqueles desgraçados que o machucaram não seria nada difícil para ela. No entanto, Light diz que ela não pode fazer isso, e não é por bondade. Ele simplesmente quer se vingar com as próprias mãos, mas reconhece que no momento isso é impossível, pois ainda é muito fraco. Ele jura que fará todos eles sofrerem antes de matar eles, e May se ajoelha diante dele novamente, declarando que, se ele realmente deseja se tornar forte o bastante para alcançar sua vingança, ela o ajudará nesse caminho. Ela diz acreditar em seu potencial e Light só consegue agradecer. Mas ele não se contenta em ter apenas uma serva poderosa ao seu lado, e decide aproveitar ainda mais o ambiente saturado de mana do calabouço. Assim, ele usa novamente seu gasto limitado, invocando mais criadas de alto nível para formar um verdadeiro reino, que servirá de base para sua grande vingança. Mas é aqui que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!